A nossa democracia, inspirada em moldes americanos, não é uma boa democracia, pessoal. A nossa democracia é extremamente falha e contraditória. E chega uma hora que a gente deveria debater esse assunto e, quem sabe, fazer até uma reforma político-administrativa no Brasil. Eu vou explicar para vocês. A nossa democracia é uma democracia de 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Só que aí já tem um problema. O poder dividido, ele é difícil de você governar quando você não tem um poder absoluto. Por exemplo, o executivo. O executivo, no caso máximo, é o presidente da República. Só que o presidente da República, tudo que ele propõe tem que ser passado pelo Congresso. E o Congresso, muitas vezes, é composto de pluralidade. Tem deputados que são pró-governo, que votam junto com o governo. Tem deputados que são contra o governo, que votam contra o governo, não importa o quanto o projeto seja bom, o que já é um erro, né? Que nem, por exemplo, se o Lula fizer um projeto para melhorar a vida do brasileiro, para o brasileiro ganhar R$5.000 por mês, os deputados do PL vão votar contra, mesmo sendo um bom projeto e tendo condições de fazer isso. Porque eles sabem que se eles votarem a favor, eles não vão ter chance de chegar ao poder nas próximas eleições. Então eles têm que votar contra tudo que é bom para poder tentar chegar ao poder. Esse é um dos probleminhas da nossa democracia. E tem aqueles deputados que são chamados do bloco do centro, né, o bloco fisiológico. Eles não são nem de direita nem de esquerda, às vezes são centro-esquerda, centro-direita, mas são chamados de centrão. Esses votam por interesses, por cargos, às vezes por emendas do relator, né, como é chamado, só assim para eles aprovarem ou votarem junto com o governo. O que é extremamente errado, porque esse é um tipo de corrupção. Porque o governo é obrigado a usar o dinheiro público para comprar voto de deputados. Então não é legal você ter uma democracia desse jeito. Se o presidente fosse eleito com uma maioria de deputados do mesmo partido ou do mesmo viés político, seria bom. Mas isso não acontece no Brasil, porque o brasileiro não tem essa consciência política. O brasileiro às vezes vota num presidente de direita, tipo lá um Bolsonaro, só um exemplo hipotético, aí vota em deputados do PT. Aí dá esse choque, não tem como governar assim. Ou ao contrário, vota no Lula, mas vota em deputados do PL, vota em tiriricas da vida. Aí não adianta, pessoal, e o governo fica sem governabilidade. Chega ao ponto, às vezes, até do presidente não conseguir governar, como aconteceu na época da Dilma, e gerou até o impeachment dela, porque ela não conseguia governar. Porque ela foi eleita presidente da República, reeleita, né, diga-se de passagem, mas tinha um Congresso que era praticamente antipetista. Então é extremamente complicado esse nosso sistema político. Por isso que eu sempre falo para os meus seguidores, quando vocês votarem no Executivo, votem no Legislativo também pessoas que são da mesma base, tá bom? Porque senão fica ingovernável. Ah, Ronaldo, e qual seria a solução? Porque se a gente der mais poder ao Executivo, aí pode chegar um louco no poder, tipo o Bolsonaro, e vai fazer o que quiser, que não vai ter aquele peso e contrapeso da democracia. Não vai ter o outro poder para bloquear ou barrar as loucuras do Bolsonaro. Na verdade, pessoal, teria um jeito assim de mudar isso. Era só você dar mais poderes ao Executivo específicos, separar um pouco os poderes. Por exemplo, projetos, caberia o Executivo. Se o Lula quiser fazer uma rodovia do Ceará ao Rio Grande do Sul, não precisaria de aprovação do Congresso. Aí seria um projeto. Já projetos de lei ficaria só na parte do Legislativo, sem o presidente poder vetar. Olha, se criarem uma lei aí proibindo a Bíblia, o presidente não pode vetar. Porque aí você separa um pouco mais as funções de cada poder, e aí você tem um pouco mais de governabilidade, tanto da parte do Executivo, quanto da parte do Legislativo. Até porque o Executivo também tem poder de vetar leis do Legislativo, tá? Para quem não sabe. E o Poder Judiciário, que é o terceiro poder, que são os ministros do STF, esse é o mais problemático de todos, na minha opinião, porque quem escolhe os ministros para o STF geralmente é o presidente da República, assim como também o PGR, né, que seria o que fazia o contraponto entre os poderes, né, ele seria um corregedor da República, né, o procurador-geral da República. Mas aí que está o problema, porque na nossa democracia, o presidente sempre vai escolher pessoas alinhadas a ele, e isso não funciona. Um presidente escolher um PGR que é alinhado a ele, que nem o Bolsonaro fez lá com Augusto Aras, que não via crime nenhum em nada que o Bolsonaro fizesse, Bolsonaro podia matar um garotinho estrangulado, porque ele não ia ver crime, é o mesmo que um bandido poder escolher o juiz que vai julgar ele. Imagina um traficante lá do PCC, ó. Eu quero ser julgado ali pelo meu tio, que ele é juiz, beleza? Não tem um julgamento justo, vai ser sempre parcial. A mesma coisa vale para os ministros do STF. Na minha opinião, os ministros e o PGR, eles deveriam ser concursados, prestar um concurso público, e o que passasse no concurso deveria ser diplomado pelo presidente do STF. Olha, você teve a nota mais alta aqui do concurso, você tem um alto saber jurídico, então nós vamos te diplomar ministro. E fazer uma sabatina com eles mesmos. Então eu acho que assim seria uma forma mais justa, porque do jeito que a nossa democracia é uma piada. Nós temos ministros ali do STF, por exemplo, que são altamente parciais. Eu não preciso nem citar o nome, né? Um dos mais parciais é o Gilmar Mendes. Ele chegou a soltar um cara chamado, tinha alcunha de Barata, 3 vezes no mesmo dia. Porque o cara estava envolvido com tráfico, mas o cara tem um grau de parentesco com ele. Parece que ele foi padrinho
do casamento da filha dele, ou algo assim do tipo. Aí o juiz determinou a prisão, o Gilmar Mendes deu um habeas corpus. O juiz determinou de novo a prisão, porque tinha evidências que ele era um perigo para a sociedade. O Gilmar Mendes foi lá com habeas corpus. O juiz, pela terceira vez, determinou a prisão, e o Gilmar Mendes foi lá de novo com habeas corpus. Vocês percebem como isso é ridículo, pessoal? O próprio Aécio Neves, né, teve um áudio dele vazado aí, dele falando até de matar um primo dele, né? E mesmo assim o Gilmar Mendes devolveu ele ao cargo, inocentou ele de tudo, e falou, ainda falou em tom jocoso, né, zombando da sociedade. O lugar dele é no Senado. Então é complicado, né, pessoal? Se nós não tivermos juízes imparciais, concursados, sem filiação política, sempre vai ficar essa guerra entre poderes, entendeu? A guerra entre o poder judiciário e os outros dois poderes, que nós estamos vendo agora. Os bolsonaristas estão doidos com os ministros do STF, querem fazer CPI, querem fazer impeachment, não sei o quê, e ao mesmo tempo o STF está doido com os bolsonaristas descendo a lenha, por causa de tanta palhaçada que eles fizeram no governo Bolsonaro. Então vai ficar sempre essa guerraiada se a gente não fizer uma reforma política no Brasil. E eu acho que está na hora dos políticos começarem a discutir isso. Sentar numa mesa, numa reunião, botar no papel ideias, falar, pessoal, a gente tem que mudar o sistema político-administrativo do Brasil. Porque só com essas bobageadas políticas, o Brasil perde. A gente perde em avanço, em progresso, em desenvolvimento. Quantos projetos bons por aí de vários presidentes, desde Fernando Henrique para cá, não foram aprovados por causa do Congresso? E quantos projetos lixo foram aprovados no Congresso? Desde imunidade para igrejas, projetos contra pessoas trans e tantas coisas bobas que não ajudam em nada a nossa sociedade. Então, se a gente não começar a discutir, não fizer uma reforma política administrativa, nós vamos estar fadados ao eterno retrocesso. Tá bom, galerinha? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, isso ajuda a aumentar o alcance da atividade, tá? Obrigado por terem assistido. Paz a todos.